Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Querido Deus e querido Pai, é no nome de Jesus, o Cristo vivo, que aqui nós estamos. Oh meu Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Venha, meu Senhor, venha nesta noite manifestar em meio ao teu povo o teu poder, Pai, a tua grandeza. Cremos no Senhor, cremos, ó Deus, naquilo que estás escrito na sua palavra, pois é ela mesma que nos garante que o Senhor não muda. É ela mesma que nos garante que o Senhor é aquele que pode operar, que pode curar, agir, realizar obras maravilhosas. Ah, meu Deus, então venha, porque o seu povo precisa de ti. Nós necessitamos de ti, necessitamos a cada dia, a cada momento, a cada instante, do agir do Senhor sobre a nossa vida. E eu creio, Pai, eu quero que hoje é um dia sobre o qual o Senhor está preparando para poder abençoar cada vida que aqui estás. E isso, meu Deus, para a tua honra, e isso, meu Deus, para a tua glória, para que o seu santo nome seja glorificado. Ó igreja, levante as suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor meu Deus, o meu coração está aberto para receber a tua palavra, e o Senhor tem liberdade para falar ao meu coração, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Deus da vida. E glória a Deus. E glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos sentar. Vamos sentar em nome do Cristo. Para mim é um prazer, é um privilégio, é uma satisfação poder estar com vocês. Hoje é a quarta reunião, o quarto culto do dia. Tivemos às 8 horas da manhã, também tivemos meio-dia, foi uma bênção, assim como à tarde também. Pastor Carlos ministrou, e agora estamos aqui novamente. E eu creio que o Senhor há de operar grandes coisas sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então tá bom. Se você ainda não desligou o seu telefone, meu irmão, por gentileza, desligue o telefone, ou pelo menos coloque-o aí no modo silencioso, tá? Ou no modo avião. O importante é ele não fazer barulho no momento da pregação. Amém? Glória a Deus. Quem gosta de boas notícias, digam amém. Então eu tenho uma não uma boa, mas uma ótima notícia para vocês. Deus hoje está abrindo caminho para vocês. Creia nisso. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco nós vamos passar aqui pelo caminho santo e Deus vai abençoar. E pastor, por que você fala isso com tanta certeza? Porque a própria palavra garante. A palavra diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, do mesmo jeito que Deus operou no passado, Ele opera hoje, irmãos. O Senhor Jesus continua agindo e continuará agindo. Amém? Basta crermos. Basta termos essa condição de crer na palavra dEle. E olha, quando o Senhor Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, em todos os sentidos. E se você precisa que Deus venha abrir um caminho para você, Ele é Deus para fazer isso. Ele é Deus para fazer resplandecer sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a nossa vida, o grande poder que vem dEle. Amém, Jesus?
Então vamos adentrar logo a palavra, irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do Êxodo. Vamos lá? Êxodo, capítulo 14. É o segundo livro das Escrituras, né? Primeiro é Gênesis. Depois de Gênesis, você encontra aí o Êxodo. E assim que você encontrar, você já abre aí no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Acharam? Amém. Antes de lermos aqui o texto, vou fazer uma breve introdução, tá? Que é importante, até para você entender de fato do que vamos falar. Irmãos, olha só, o nosso Deus, inclusive eu já até falei isso daqui várias e várias vezes, o nosso Deus é aquele a qual tudo pode. A Bíblia diz que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, porque afinal de contas, Ele é o Todo-Poderoso do universo. E esse Deus que é todo-poderoso, Ele abre caminhos para o povo dele. Quando você olha nas Escrituras, quando você atenta para elas, de Gênesis a Apocalipse, você consegue contemplar o poder de Deus sempre agindo em favor do povo dele. É Deus ali trabalhando em favor daqueles a quem Ele ama. E aqui no livro do Êxodo nós temos um relato magnífico de Deus abrindo caminho onde não existia caminho para que o povo dele pudesse ser ali abençoado. Todo mundo, até aqueles que não professam a fé cristã, conhece o relato bíblico de que Deus abriu o mar vermelho. E de fato Ele abriu. De fato Deus criou um caminho onde não que existia. Só que uma coisa importante frisar. Antes de Deus abrir o mar vermelho para que Israel pudesse passar, algumas coisas aconteceram antes. Algumas coisas antecederam a abertura desse caminho. E essas coisas que antecederam a abertura desse caminho, ali, meus irmãos, nós temos lições, inúmeras lições para a nossa vida. Então nós vamos aprender um pouco com essas lições, e com certeza essas lições irão nos ajudar. Amém, Jesus? Glória a Deus, então. Então vamos lá. O começo do capítulo 14 diz assim, ó. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Meus irmãos, olha só, preste atenção. Para que Deus possa abrir caminhos, para que Deus possa de fato criar um caminho para você, onde nem sequer existe caminho,
é necessário Deus encontrar em nós uma coisa que infelizmente está entrando em extinção na vida de muitas pessoas. E detalhe, pessoas essas que dizem pertencer ao Senhor. O que, pastor? O que está faltando na vida de muitas pessoas? O que está, bem dizer, entrando em extinção? Uma coisa chamada, irmãos, obediência. Chega a ser até uma coisa ilógica, né? A pessoa clamar para que Deus abra um caminho, ou caminhos, no plural, para ela, se a vida dela não está alicerçada na obediência da palavra de Deus. Eu digo isso porque, preste atenção. Quando os israelitas saíram do Egito, eles começaram então aquela peregrinação rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Só que eles estavam indo por um caminho, e foi o próprio Deus que designou aquele caminho. Só que quando eles já estavam a certa altura, e nós podemos até considerar, né, que eles já estavam bem adiantados, a Bíblia Sagrada diz que Deus os manda voltar. Deus, através de Moisés, fala ao povo, para que o povo pudesse voltar, e detalhe, e eles deveriam se acampar em um lugar onde não faria o menor sentido. Eles deveriam voltar, e eles deveriam se acamparem de frente para o Mar Vermelho. Naquele lugar, sobre o qual a Bíblia Sagrada diz que se chamava Pi-Hairote. Se você buscar o significado dessa palavra, o significado bíblico, tá? Vai aparecer vários significados. Dentre eles, Pi-Hairote significa, sabe o quê? Lugar sem saída. Então, olha só como é que Deus faz. Deus manda o povo voltar, e Deus manda o povo se acampar no lugar onde o significado do nome daquele lugar é sem saída. Além disso, eles deveriam se acamparem também diante de um lugar onde ali se cultuavam demônios. Baal-Zefon, você acabou de ler comigo. E o que acontece? A Bíblia diz que assim eles o fizeram, ou seja, voltaram e se acamparam onde Deus havia mandado. A grande questão, irmãos, que nós temos que entender é o seguinte: a nossa obediência a Deus e a sua palavra, ela tem que ser total. E ainda que pareça, olha só, sem sentido para nós naquele momento, coloque uma coisa no seu coração: obedecer sempre será o quê? O melhor caminho. A grande questão é que muitas pessoas, conforme eu disse, não estão mais obedecendo a Deus. Por isso que eu até mencionei, né? Está entrando em extinção aqueles que querem verdadeiramente obedecer, porque muitas pessoas querem conduzir a si próprias, dentro da sua lógica, dentro daquilo que ela crê que é o mais viável para ela. Ela não se deixa mais ser conduzida por Deus e pela sua palavra. Ela quer ser conduzida por ela mesma. E por que eu digo isso? Porque se eles já estavam adiantados na caminhada,
voltar e se acampar num lugar onde aparentemente não haveria saída, parecia até loucura. Mas a grande questão, irmãos, é que nós temos que entender que Deus, Ele sempre está à frente de nós. A nossa cabeça, a nossa mente, ela é limitada. Por isso que quando você lê o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, pode colocar aqui para mim, no versículo 8, a Bíblia diz assim, Isaías 55, 8. Olha o que Deus fala aqui, porque os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. E ele diz mais, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A pessoa, irmão, que realmente obedece a Deus, essa pessoa, ela não quer saber da sua lógica, do seu modo de organizar as coisas. Ela se deixa sempre ser conduzida por Deus e pela sua palavra. Só que muitas das vezes nós criamos as nossas verdades, nós alicerçamos a nossa vida segundo o nosso entendimento e não segundo o entendimento de Deus. Deixamos de seguir as suas orientações e as suas diretrizes, e lá na frente, muitas das vezes, quebramos a cara. Por isso que, se você quer que Deus abra caminhos para você, meu irmão, você tem que entender que a sua vida, ela deve estar alicerçada em um alicerce chamado obediência. Isso tem que ser uma verdade, uma realidade na nossa vida. Você não pode obedecer a Deus só em algumas questões, ou só diante daquilo que você acha que deve obedecer. Não! Nós temos que entender, irmãos, que se você estiver obedecendo ao Senhor, você vai ter do seu lado aquele que sempre vai estar o quê? Te conduzindo por um bom caminho, te guardando, te orientando. Por isso que é necessário Deus encontrar a nossa vida alicerçada, repito, neste alicerce chamado obediência. Por isso que quando você obedece a Deus, irmãos, você tem Deus do seu lado. Você tem aquele a quem recorrer, a quem clamar. De vez em quando eu vejo algumas pessoas com algumas falas, e você vê que a pessoa ela não fala nem por maldade, mas é um certo vício, que ela já adquiriu. E ela simplesmente fala aquilo, repito, sem maldade, mas aquilo que ela fala, irmão, não tem fundamento bíblico nenhum. Por exemplo, tem gente que diz assim, pastor, Deus está com todos, né? Não. Salvo engano, não é assim. Quer ver uma outra coisa? Tem gente que fala assim, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não tem essa expressão? Essa é até mais conhecida. Mas nem todos são filhos de Deus, sabemos disso. Todos somos pessoas criadas por Deus. Agora, ser filho, aí já é outros 500. A pessoa passa a ser filho de Deus, filha de Deus, quando? Quando ela pratica o que está escrito em João 1,12. O que está escrito aqui? Vamos ver lá? João 1,12. Coloque aqui para mim na tela. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o que, gente? O poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, peraí, a pessoa se torna filha de fato quando ela recebe a Jesus. E o que é receber a Jesus? Recebê-lo como Senhor. Fazer com que o senhorio de Cristo domine a sua vida. É quando você abre mão da sua vida para viver a
vida proposta por Ele. Então, quando isso acontece, a pessoa está se rendendo a Ele. A pessoa entende que tudo aquilo que foi realizado no Calvário foi para lhe favorecer. Aí a pessoa reconhece que carece da graça de Deus, reconhece que é uma pecadora, e se ela não se render a Jesus, quando ela fechar os olhos, ela vai passar a eternidade num lugar de dor, sofrimento e destruição. Então, quando a pessoa recebe a Cristo, aí sim, aí ela entra na condição de ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Deus a enxerga como seu filho, como sua filha, e é nesse momento que ela passa a herdar os direitos de um filho. Então, enquanto a pessoa não se rende a Jesus, ela ainda não é um filho de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, irmãos, somos, já viu aquela expressão, papagaio de pirata? O que é o papagaio de pirata? O papagaio está aqui no ombro do pirata, e o papagaio só repete o que o pirata fala. Claro que, inclusive, né, quem entende do assunto, não sou entendido, mas segundo os entendidos, não é que o papagaio fala. O papagaio tem uma capacitação de decorar algumas falas, e ele simplesmente repete. Ele não aprende todo dia uma palavra nova. No decorrer da vida dele, ele não vai aprendendo, né, o alfabeto inteiro, tudo. Não, ele decora um X número de palavras e vai repetindo. Então tem gente que é assim, ela só vai repetindo aquilo que um dia ela escutou, achou bonito, e assim vai falando, sem nem sequer procurar saber se aquilo realmente é uma verdade. Então, quando nós falamos assim, Deus está com todos, todo mundo é filho de Deus, irmãos, devemos tomar cuidado. Porque isso não está alicerçado na palavra. Isso não está alicerçado na Santa Escritura. Então, para que de fato Deus esteja com você, é necessário que você esteja nele, ligado nele. É necessário que Deus esteja na sua vida. Aí sim, meu irmãozinho, você vai estar obedecendo a Ele. E obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, com certeza, quando você necessitar que Deus venha abrir um caminho, pode ter certeza, irmãos, que Ele abre caminho onde não existe. Ele abre caminho onde não tem. Então, irmão, se você clama por um caminho, que a sua vida esteja alicerçada neste alicerce chamado obediência. Amém? Continuando aqui. Olha que lição preciosa nós vamos ver aqui agora. Olha só. Versículo de número 5. Diz assim o texto: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta o quê? Mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Vamos aprender algo importante aqui. Preste atenção. Vamos fazer aqui, gente, uma comparação, tá? Uma comparação que eu creio que vai te ajudar. Você pode ver, claro que tudo isso, tá? Tudo que estava acontecendo aqui já era plano de quem? Plano de Deus. Mas vamos entender aqui uma coisa. Preste atenção. Quando Faraó soube que os israelitas estavam acampados diante do mar, na mesma hora aquela sede de vingança,
entrou, no coração de Faraó. Claro que quem provocou isso foi o próprio Deus, já sabemos, acabamos de ler. Mas vamos pegar aqui um entendimento. Faraó organizou todo o seu exército, olha só, todo o seu exército, e foram até onde estavam os israelitas. Faraó queria vingança. Faraó também queria trazê-los para que eles voltassem a ser o que, gente? Escravos. E aqui, irmão, preste atenção. Faraó representa Satanás para nós. Faraó organizou todo o seu exército para ir contra o povo de Israel. O diabo, gente, a todo momento, a todo instante, ele também organiza o seu exército para se levantar contra o povo de Deus, ou seja, contra a mim, contra você. E por quê, pastor? Ora, por quê? É simples. Quem está no mundo lá fora já está nas mãos dele, já está. Não tem por que o diabo tocar na vida deles, naqueles que querem viver uma vida no erro, no mundo, no pecado. Esses já são marionetes na mão de Satanás. O diabo, ele quer fazer com que o povo de Deus volte a ser escravo. Escravo do quê? Do pecado. E da mesma forma que Faraó organizou o seu exército, o diabo também tem organizado os seus. O mundo espiritual, gente, é muito organizado. Por isso que quando a Bíblia Sagrada cita o mundo espiritual, cita junto principados e o que mais? Potestades. Principados fala de reino. Potestades de organização. Organização de exércitos. Então olha só que coisa. Satanás trabalha dia, noite, noite e dia contra a igreja, contra o povo de Deus, contra eu e contra você. Agora, preste atenção. Se você está com Deus, se Deus está na sua vida, se Ele enxerga na sua vida obediência, não há por que temer. Até porque a própria Bíblia garante que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, ou seja, aquele que é de Deus, o maligno não o toca. É aquilo que está escrito, né, em 1 de João 5, vamos ver aqui? 1 de João, capítulo 5, a partir do 18, né? Coloca aqui na tela, por favor. Isso, é isso mesmo. Ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Pecando. Aí ele fala mais. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se o quê? A si mesmo. Mas o que de Deus é gerado? Como assim, pastor? Nós somos gerados, eu falei agora há pouco, quando aceitamos a quem? A Cristo. Nós nascemos para Deus, a Bíblia diz. Não da vontade do varão, ou seja, de uma forma humana, mas de uma forma espiritual. Então toda pessoa que aceita Jesus, ela está enquadrada aqui, ó. Aí ele termina o texto dizendo: e o maligno não o toca. Então, irmãozinho, se você está com Deus, você não precisa se preocupar o diabo te tocar, porque ele não pode. Ele podia, quando? Quando a sua vida estava aqui, ó, nas mãos dele. Enquanto a sua vida estava aqui, ó, na mão de Satanás, irmãozinho, ele fazia da gente de gato e sapato. Agora, a partir do momento que você saiu das mãos dele e veio para a potente mão de Deus, meu irmãozinho, aí agora você tem Deus junto com você. Ele não pode mais tocar em você. Ele não pode mais tocar em mim. Ele não pode tocar na igreja. Agora, ele não pode. Não quer dizer que ele desistiu. Ele não desiste. Por isso que ele encontra o quê?
Ele procura encontrar o quê? Oportunidades. É aquilo que a Bíblia diz em Efésios 4:27. Não deis lugar a quem? Ao diabo. Lugar ali é oportunidade. Por isso que ele fica procurando, caçando essa oportunidade. Quando você lê 1 de Pedro 5:8, lembra que está escrito lá? A Bíblia diz, sede o quê? Sóbrios. O que mais? Vigiai. Porque o diabo, vosso o quê? Adversário. O que ele faz? Anda em derredor. Faz de conta que você é o púlpito. Ele fica aqui, ó, ao seu derredor, bramando como um leão, buscando aquele ou aquela a quem ele possa o quê? Tragar. E por que ele fica ao derredor, pastor? Por que ele não fica ao redor? Ora, porque a própria Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor de quem? Daqueles que o temem e os livra. Então ele fica ali ao derredor, buscando oportunidade. Por isso que você, eu, nós, temos que ter uma vida na obediência. Porque uma vida na desobediência da palavra, igreja, vai dar legalidade para Satanás adentrar a sua vida e destruir a sua vida. Por isso, irmãos, que o alicerce da obediência à palavra de Deus é algo que deve existir na nossa vida. É algo que não pode jamais falhar no seu viver. Porque se falharmos, vamos dar a Satanás a oportunidade que ele tanto quer, a oportunidade que ele tanto precisa. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra, se a nossa vida estiver ali, na obediência, ele pode fazer o que for. Mas todos nós estaremos sendo naquele momento guardados por quem? Por Deus. Então ele estava lá, Faraó, ardendo em vingança. Aí o que acontece? Preste atenção. Olha só o que diz o versículo de número 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram o quê? Os seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram o quê? Muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Aí no versículo 11 a Bíblia diz, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirardes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizesse isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora, olha só, servir a quem? Aos egípcios, do que morrermos aonde? Neste deserto. Irmãos, prestem atenção. Aqui tem uma lição importante, gente. Eles estavam lá, diante do mar, acampados naquele lugar, onde Deus havia o quê? Ordenado. Daqui a pouco, igreja, começa a levantar lá atrás, uma nuvem de areia. Era Faraó chegando. Alguém deve ter subido no lugar mais alto, porque ali era uma região montanhosa, e de longe ele viu Faraó e todo o seu exército vindo em direção a eles. Aí alguém deve ter gritado lá de cima, Moisés, Faraó está vindo com todo o seu exército. Aí pronto. Aí alguns começaram a fazer, sabe o quê? A murmurar. Nós temos que tomar cuidado, porque são nos momentos em que estamos sendo ali exprimidos, é que revelamos o que de fato habita dentro de nós. Eles estavam ali mostrando
esse espírito murmurador, a falta de fé, a falta de confiança. Irmãos, cuidado. Tem gente que ao invés de abrir a boca e clamar, manifestando a sua confiança em Deus, essa pessoa abre a sua boca para murmurar. Se tem uma coisa, irmão, que atrai a destruição na vida de uma pessoa, é a murmuração. Esses mesmos que murmuraram, vocês vão ver, quer dizer, vocês já viram, não estão lendo a Bíblia comigo? Eles passaram pelo caminho, passaram ou não passaram? Aí a gente pode falar assim, pastor, eles eram murmuradores, mas passaram pelo caminho, passaram pelo meio do mar, chegaram do outro lado, chegaram até do outro lado, mas entraram na terra prometida? Não. O murmurador, irmão, sempre vai perder algo, coloca isso no seu coração. Por isso que a palavra de Deus tem que estar, habitando no teu coração. A palavra de Deus tem que inundar o seu ser. Por quê? Porque quando vem esses momentos difíceis, ao invés de você abrir a boca para murmurar, você vai abrir a boca para manifestar o que é? Tá confiança em Deus, que você está nele, que você confia na palavra dele. Olha a diferença de verbalização deles e de Moisés. Está na sequência do texto. Olha só o que diz aqui, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o quê? O livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor, olha só, pelejará por vós, e vos o quê? Calareis. Irmão, a pessoa que ela está com a vida dela nas mãos de Deus, ela confia plenamente, irmão. Ela confia de uma forma tão grande, é algo tão firme, que nada que acontece assim em sua volta abala ela. Por quê? Porque a confiança que ela tem em Deus é o quê? É maior. Por isso, gente, que a nossa vida tem que estar envolvido com Deus e a sua palavra. Quanto mais você envolve-se com Deus, mais você desenvolve capacitação de confiar nele e na sua palavra. Quando você vê alguém, irmão, como diz na expressão mais popular, tremendo na base, pode ter certeza de uma coisa: é a pessoa que não confia em Deus. É aquela pessoa que se deixa levar pelo momento e a sua boca revela o que mora dentro dele. Muitas vezes o que mora dentro da pessoa ainda é o espírito da incredulidade, a falta de confiança. Então, quando ela é exprimida, quando ela se encontra num lugar onde também, entre aspas, não existe saída, aí ela começa a falar besteira. Quantas vezes eu já vi pessoa falar: o que está adiantando ir para a igreja? Não está adiantando nada. O que adiantou participar daquele propósito? O que adiantou fazer isso, aquilo e aquilo outro? A pessoa vai abrindo a boquinha linda dela para fazer o que não deveria fazer. Ao invés de clamar e manifestar a sua confiança em Deus, ela começa a murmurar. Meu irmãozinho, nunca caia nesse erro. Nunca caia nesse erro. Se você é aquele tipo de pessoa que vive murmurando, só que presta atenção, deixa eu fazer aqui uma diferenciação, porque talvez eu diga murmurar, viver murmurando, e talvez você entenda errado o que é murmuração. Vamos supor, né? O seu filho está tendo um comportamento que não deve. Aí você chega lá e dá uma bronca no teu filho adolescente. Você não está murmurando. Você está vendo que ele está fazendo algo de errado e você vai lá. Você vai dar uma bronca, você vai reclamar. Quando você vê alguma coisa errada, por exemplo, em algum lugar, você vai fazer a sua reclamação.
Você é o dono de uma empresa, por exemplo. Você chega lá, você vê que o teu colaborador não está fazendo o que deve ser feito. Você vai reclamar. Isso é uma reclamação cabida. Agora, o que é uma reclamação? Ou melhor, o que é uma murmuração? É uma reclamação descabida. É uma reclamação que não tem o menor sentido. Esse povo estava lá no Egito clamando a Deus para que Deus os libertasse. Deus envia Moisés. Eles viram, gente, com seus olhos, Deus operar com grandes prodígios no Egito. Eles viram ali, irmãos, Deus envergonhando a Faraó e os deuses do Egito. Você acha que Deus ia tirá-los de lá para matá-los ali naquele deserto? Claro que não. Mas a murmuração que provinha deles causou a eles a sua própria destruição. Então, meu irmão, ao invés de você murmurar, clame. Por isso que a Bíblia diz: clame a mim, e eu que responder-te-ei. Deus responde clamor, não murmuração. Cuidado, cuidado, talvez você está murmurando demais. E você tem que mudar isso daí, ó. Voltando para o texto, já para terminarmos aqui essa parte. No versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés chega, estende a vara, o povo começa a marchar, e ali acontece o que? O sobrenatural. Começa a criar de um lado uma grande parede d'água, e do outro lado uma grande parede d'água também. No meio, aquele caminho seco, como se nunca tivesse ali tido nem sequer uma gota d'água. E os israelitas começam a passar, gente, e vai passando, 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 e conseguem o quê? Chegar do outro lado. Quando vêm os egípcios, Faraó, que vão passando, o mar o quê? Se fecha, matando todos eles o quê? Afogados. Preste atenção. Se Deus está te conduzindo por algum lugar semelhante a Pi-Hairote, aquele lugar que parece que não tem saída, meu irmãozinho, apenas confie. Apenas confie. Porque o mesmo Deus que abriu esse mar no passado, Ele não mudou não. Ele está aqui hoje para poder abrir um caminho para você. Ele está aqui hoje para fazer, irmãozinho, com que você passe por um caminho de milagres, por um caminho de livramento. A grande coisa é que Deus encontre em você, em mim, que Ele encontre em nós, aqueles que estão dispostos a viverem segundo a palavra dEle. Amém, irmãos? Deus nunca, 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 irmão, nunca vai deixar o povo dele na mão. Nunca. Ainda que muitos achem que sim. Se você for do Senhor, Ele sempre vai estar do seu lado, abrindo caminhos para você. Creia nisso. Amém, Jesus? Fique de pé. Fique de pé que eu quero orar com vocês e por vocês. Só que eu não quero orar sozinho, não. Eu quero que vocês orem junto comigo. Amém? Esse momento agora, irmãos, é aquele momento de nós levantarmos a nossa voz contra o mal. Agora é aquele momento de você não ficar com a boca fechada. Não, pastor, é melhor ficar, porque já diz o ditado, né? Boca fechada não entra mosquito. Não vai entrar mosquito, não. Se preocupa, não. Ainda que entre, Jesus vai fazer ele ficar bem docinho, você nem vai sentir o gosto dele. Mas o importante é você orar, se levantar contra o mal em oração.
repreender a ação do diabo e expulsá-lo. Amém, Jesus? Com os olhos fechados, coloque a mão sobre a região do teu coração e oremos. Oremos em nome do Senhor, querido Deus e querido Pai. Em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida, meu Pai, de cada pessoa que aqui estás. Te apresento, meu Pai, este meu irmão e esta minha irmã. E eu te peço, em nome de Jesus, venha, meu Pai, venha com teu poder, venha, meu Deus, com a tua grande força, com teu braço forte, agindo e operando sobre cada pessoa. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, e muitos hoje aqui, meu Pai, clamam para que o Senhor abra um caminho para eles. Pessoas estão orando, clamando e dizendo: Senhor, o Senhor sabe qual o caminho que eu preciso, o Senhor sabe o que eu tenho lhe pedido, o Senhor sabe o que eu tenho clamado ao Senhor. Ah, meu Deus, então venha. Assim como o Senhor veio há séculos atrás naqueles dias, e o Senhor agiu em favor do seu povo que estava diante do mar, que o Senhor também possa agir, meu Pai, em favor desse povo que estás diante de mim agora. E em nome de Jesus, oh meu Deus, eu uno a minha fé com a fé deles agora. Eu uno, meu Deus, a minha fé com a fé da igreja. E em nome de Jesus Cristo, que o teu poder passe agora, que o teu poder esteja agindo agora em meio à igreja, no seio da igreja. E onde houver, meu Deus, uma obra do mal, onde houver, meu Pai, uma obra do inferno, esse mal vai cair por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora juntamente com a igreja para combater os principados, para combater as potestades, para combater as obras malignas do diabo. E eu digo: mal, você não vai ficar. Onde quer que você esteja agindo e atuando, o fogo de Deus agora te queima, o fogo de Deus agora te consome. É no nome de Jesus Cristo. Oh meu Pai, passa com teu poder, passa com teu fogo consumidor, para consumir essa dor, essa doença. Decididamente, resolutamente, ele subiu para Jerusalém. Sabia que a dor o esperava, que a angústia o aguardava em Jerusalém. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, e foi por amor, foi por amor. Cada passo que ele dava, mais da morte se aproximava. E ele estava só, ele estava só, porque não existia alguém que poderia dividir a dor. É impossível de se imaginar o quanto nosso Salvador sofreu. E foi por amor, foi por amor. Os cravos ele escolheu, a minha culpa ele quis levar, pagou se deu. A cada passo que ele dava, mais da morte se aproximava. E ele estava só,
creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.